Boa Olá, noite, professor. aí Daniel, Valéria, Hola doctor, ¿cómo estás? tudo bem? E você? Ah, Maravilha. Aqui Ah, que bom, na que bom. ansiedade já de conversar com o professor. Ah, que é isso, coisa boa, coisa Um boa. prazer, para nós é um prazer. Eu vou com mi portunhol. Está É, bem, Celso? ótimo, ótimo. doctor, ¿vamos a hablar en español o en portugués? ¿Qué usted prefiere? O que fica melhor para vocês? Portunhol também, não tem problema. Lo que salga. Sí, porque mi, É, mi portugués es muy malo. então, vamos tentando no portunhol e às vezes a gente escapa, Eh, né, Muy para, bien, muy para o bien. português e aí transfira, não tem problema. Maravilha, professor. Queria agradecer, primeiramente, por la invitación que hicimos, porque haya aceptado a estar con nosotros y poder compartir un poco de tu experiencia, de tu trayectoria en esos momentos tan difíciles, tan críticos que nos tocan vivir, ¿verdad? Nosotros hoy eh, fuimos habilitados nuevamente a hacer tratamientos de urgencia, algunos tratamientos impostergables. Estamos retomando las actividades de forma gradual, ¿verdad? Acá en Paraguay. Estamos hace 60 días parados, estábamos atendiendo urgencias, pero eran muy limitadas las urgencias. De cierta forma, ahora entró algunos procedimientos más abrasivos, por ejemplo, tratamiento impostergables, atenciones de ortodoncia con algunos desajustes o que no se podría esperar. Estamos liberados otra vez, entonces hoy retomamos y junto surgieron muchas dudas, muchas inquietudes. Entonces, acá hablando con Valeria, surgió la idea de invitarle para para esclarecer un poco esas dudas y hacerte algunas consultas respecto de ello. Bueno, Valéria, yo quería contar un poco mi experiencia así rápida con el doctor, porque yo acá soy la no mundo odontología, ¿verdad? Soy la inexperta en este live, pero yo le conocí al doctor en marzo del 2019. Daniel me insistió mucho en hacer el curso con el doctor. Yo había hecho cursos de odontología en el 2018 y no me habían gustado. Pero Daniel me dijo, te tenés que ir a lo de Celso Ort, él es el que sabe de experiencia y de clínica, te tenés que ir. Y me mandó sola a Montenegro. Me fui hasta Montenegro, ¿verdad? La ciudad del doctor. Hice el curso en la clínica del doctor, que fue un placer. Realmente para mí, bueno, una experiencia buena, que era la única no odontóloga entre 73 participantes, ¿verdad? Entonces fue una experiencia nueva para mí y realmente ese curso fue el que me abrió los ojos en lo que era el mercado de la odontología, ¿verdad? Y donde yo encontré la forma de todas las herramientas de marketing y administración que yo tenía, cómo poder implementarlas, y de un mercado que yo decía, ¿qué voy a hacer en la odontología? Hoy encuentro oportunidades por todos lados. Creo que está lleno de oportunidades, todo el rato hay cosas nuevas que aprender. Tanto me gustó el curso que volví a hacer el curso el mismo año. En septiembre llevé parte del equipo, fue en el IOA. Tengo que decir que volví a aprender muchísimas cosas, doctor. No, hablamos así muy rápidamente más del laboratorio, pero realmente más que nada mi admiración, porque en septiembre volví a aprender cosas nuevas y no fue lo mismo que escuché en marzo y en septiembre. Realmente fueron cosas diferentes. Y fue espectacular para mí haberte conocido. Me abrió mucho todo lo que es el mundo de la odontología, todas las cosas que se pueden hacer en una clínica, cómo uno se puede comunicar con el paciente, que me costó mucho cambiar cliente a paciente, ¿verdad? Pero realmente creo que el mundo de la odontología cambió, así como vos nos enseñaste, la clínica,
El odontólogo ya no es un consultorio, el odontólogo es una clínica y atrás de una clínica tiene que haber una experiencia, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? quería agradecerte porque para mí esta hora que vamos a tener contigo es como un mentoring que voy a aprovechar muchísimo y ojalá que todos los que estén conectados puedan quitarle el jugo como yo pienso hacerle acá con mi bolígrafo y mi papel. Muchas gracias. Valéria es sospechosa, ¿es así que dice? ¿Es así que dice? ¿Qué? Sospechosa. Soy sospechosa Suspeita. también. Suspeita por falar de mí. Suspeita. Que sos sospechosa de hablar de ellos. Me gustaría agradecerles la invitación porque, sin duda, es un honor hablar con todos ustedes, con los colegas de Paraguay. Tengo muchos amigos en Paraguay y quiero enviar a todos un abrazo muy especial. Intentaré hablar un poco de portuñol y Daniel y Valéria me ayudarán. Estamos viviendo, sí, tempos muy difíciles y complicados. No tengo fórmulas mágicas que puedan aplicarse con éxito. Nadie puede nada afirmar hoy. Nunca passamos por isso. Temos medo do desconhecido, algo que não é visível. Mas se temos medo, devemos ter coragem para enfrentá-lo, né? E neste ponto, só podemos ajudar a prevenir a propagação, tratar de cumprir com as recomendações do Ministério da Saúde e tal. Também creio, não podemos passar o tempo inteiro queixando-nos. Todos estamos perdendo. Essa conta alcança todos os níveis. Uns mais, outros menos, pero quase todos. Vivíamos antes desta crise momentos de muita pressão para a prosperidade, pressão para o êxito, para o reconhecimento de todos. Creio que todos que buscam o êxito incessantemente tendem a enfermar-se com esse sentimento que nos aflige. É uma preocupação que já teníamos antes da crise e agora parece que afloró. Muy bien. Bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte, doctor, unas cuantas que creamos nosotros para que nos puedas ayudar y otras que nos dejaron también. Muchos colegas, al saber que íbamos a hacer la live contigo, me escribieron y hicieron algunas preguntas, entonces vamos a transmitirte acá y vamos a ver. Muchas gracias. Como te habíamos comentado, hoy se empezó a retornar progresivamente a los consultorios y evidentemente todos los que trabajamos en la odontología crece la ansiedad, ¿verdad? Crece mucho la ansiedad de estos momentos y queríamos saber qué cosas vos nos recomendarías hacer, qué acciones tenemos que dejar hacer en la clínica, ¿verdad? Cosas que antes no hacíamos y hoy, por la situación en la que estamos, sí o sí tenemos que hacer, ¿verdad? Cosas que antes no existían en nuestro día a día y hoy se tienen que tornar en nuestro día a día, ¿verdad? En primer lugar, yo rápidamente li o decreto del gobierno del Paraguay a respecto de las recomendaciones de bioseguridad. Muy bien escrito, muy actual con los organismos internacionales, muy actual. Nosotros en nuestra clínica estamos haciendo muy próximo lo que li hoje, pude leer hoje em decreto del Paraguai. Muito próximo. Bueno, ao voltar, cambios estruturais vão suceder, sem dúvida, pero não sabemos exatamente como. Necessitamos decodificar as informações, as mensagens, para saber o que realmente importa ou não. Que vamos aplicar ou não.
não estamos falando de biosseguridade. Esses têm um protocolo muito consistente, não há problema. Tenho pensado que as certezas que teníamos previamente foram sequestradas. Como vamos lidar com isso? Tendremos a construir um novo amanhã, um novo futuro? As tendências que mostram hoje a trabalhos remotos. Acredito que isto está aqui para quedar-se, né? Graças a Deus que nosso trabalho é personal. O paciente necessita vir à clínica, graças a Deus. Mas penso também que é uma lição que nadie olvidará jamás. Caixa de la reserva financeira, o efetivo financeiro. Fazer reservas para temporadas inesperadas. E, ao mesmo tempo, é possível que muita gente não falte recursos, porque haviam guardado. Pero não tem ninguém que não sentiu em la pele que não houve aporte financeiro em esse tempo sem trabalho. Recomeçamos aqui em Montenegro fazem 2 semanas. Antes disso, passamos 40 dias sem nenhum aporte financeiro. Nada, nada. Unicamente urgências e emergências. E me gostaria de chamar a atenção de todas as pessoas, todos os colegas que aí estão, sobre uma coisa que considero a mais importante hoje na odontologia, fora da parte técnica, os resultados, que é a organização administrativa. Não se trata de solo saber o que se gana, se trata de saber o que se gasta. Isso é muito importante. Temos esse tempo para analisar nossos pontos fortes e nossos pontos débeis. Acredito que os débeis deveríamos corrigir, aproveitar esse tempo para, na retomada, corrigir os pontos débeis. E, se possível for, reforçar os pontos fortes. Tivemos tempo para pensar em corrigir as debilidades. O tempo é a hora. É a hora. Necessitamos arreglar nossa casa. Sí. Tuvimos tiempo, ahora ya llegó el momento de recomenzar. Uma coisa mais. Devemos procurar manter as boas pessoas conosco, incluso se seu salário é mais alto. Não podemos volver com uma equipe débil. É muito importante pensar nisso, porque numa diminuição de custos, poderíamos retirar pessoas buenas em alto desempenho. Y debilitar el equipo, así, ¿verdad? Exato, exato. Devemos pensar muito nisso. Priorizar las personas que son indispensables para mantener el equipo después y poder recuperar todos los pacientes. Exatamente. Y dentro de esa pregunta también justamente venía después, ¿verdad? Porque también, ¿qué debemos comunicar? Nosotros pusimos como externamente a los pacientes, pero también internamente, ¿verdad? Porque es una realidad que hay un equipo que son personas que se movilizan, que también son personas que a veces no son odontólogos, son personas que estudiaron otro tipo de carreras y están trabajando con nosotros, escuchan informaciones cruzadas, que es un rubro súper peligroso. O sea, cómo nosotros dentro de nuestra clínica tenemos que manejar la comunicación con ellos para seguir fortaleciendo el equipo y trabajando para mejorar dentro de toda esta coyuntura de la pandemia, ¿verdad? Muy bien. Confianza, ¿verdad? Que ese equipo esté
trabajando con tranquilidad y con mucha confianza en lo que hace. ¿Qué hicieron ustedes ahí en Montenegro? Queremos saber, para aprender. Muy bien colocado. La equipo está ansiosa, está angustiada, tiene miedo también. Continuamos una práctica de muchos años en la clínica, que son las reuniones semanales. Todas las semanas las reuniones son pelo aplicativo Zoom, né, pelo aplicativo Zoom, onde reunimos la equipo. Ao recomeçar nosso trabalho na clínica, 2 semanas, dividimos a equipe, partimos a equipe em 2. Uma equipe trabalha um dia, outra outro. Nunca as equipes se cruzam. Nossa ideia foi que as pessoas, se houvesse uma pessoa que contagiasse, testasse positivo com o Covid, não passasse para a outra equipe, porque senão teríamos que parar 14 dias. Então dividimos a equipe. A produção é menor, mais baixa, 50% da produção. Mas foi a forma que encontramos agora de nos prevenirmos, de mantermos a equipe íntegra. Se houver algum problema, temos uma equipe para trabalhar. Então, mas temos tranquilidade neste momento, mantemos toda a equipe, estamos mantendo toda a equipe, e isso é muito importante para nós outros. Os pacientes também. Os pacientes sabem que a clínica sobrevive de tratamentos que se fazem ali. Pero necessitam saber que a clínica tem um coração. A clínica tem sensibilidade. Se preocupa não somente com o paciente e com seus tratamentos. Se preocupa em outras dimensões. Saúde como um todo, por exemplo. E comunicamos neste tempo e antes desse tempo, Valéria pode perceber, fazíamos isso antes, que era comunicações com nossos pacientes de uma maneira afetiva e não comercial. Então, nós chamamos gestão da atenção. É algo que se prolonga ao largo do tempo. Após o final do tratamento, continuamos sempre nos comunicando com nossos pacientes, de alguma forma. Não uma overdose, mas com muito equilíbrio. Necessito saber como está meu paciente, incluso depois que termine o tratamento. Nós pensamos que manter um paciente é muito mais fácil do que adquirir um outro nas mesmas condições. Nossos clientes mais antigos, eles são os que aportam melhores resultados à clínica. Eles não só financeiros, como de indicações também. Os recém-chegados que vêm através das redes sociais, do marketing digital, a menudo fazem 1 ou 2 consultas e não estão de acordo com o tratamento ou com as suas implicações financeiras. Muitas vezes querem soluções milagrosas ou preços baixos. Nem sempre são clientes que se tornam leais. Às vezes temos que despedi-los nós mesmos. Claro, y más también, doctor, porque muchas veces las redes sociales confunden, como de repente parece que todos ofrecen lo mismo. A veces la percepción de ese paciente es que en una clínica puede encontrar lo mismo que era en otra y esa no es una realidad, ¿verdad? Exato. Em Brasil... Não, pode falar. No, y algo de lo que vos estabas hablando nomás de la comunicación con pacientes que vos dijiste, yo creo que algo que ustedes hacen y que creo que los vuelve esto que vos decís, el boca en boca, que aparte que ustedes tienen una comunicación efectiva con sus pacientes, crearon un vínculo y tienen una comunicación emotiva con los pacientes. Exacto. Por todo lo que hace la persona que está ahí, que encabeza tu equipo,
realmente es admirable la comunicación de emoción que ella tiene con sus pacientes y creo que eso también es mucho la clave, cómo Exato. ustedes retienen a sus pacientes. Exato. Volviendo un poquito, el culto al nuevo parece que solo nuevo que vale. En Brasil, o culto ao nuevo en todos los sentidos. Nadie más quiere envejecer. Incluso hay botox preventivo para adolescentes jóvenes. Empreendedor, audaz, es el máximo. Simples, práctico, eficiente, muy conservador, no es bueno. No hay un sentido común. Não há Claro. sentido comum. Então, uma coisa é segura e necessária hoje, neste momento de crise. Não podemos abandonar a nossos clientes nesta fase de transição. Aqueles clientes que hoje, que estão há muito tempo conosco e agora estão com dificuldades financeiras. Perderam seus empregos, não é hora de virar, dar-lhe a espalda, tá correto? É certo? Dar as espaldas, Sí. dar as espaldas a los pacientes que sempre têm estado conosco e que não podem ser tratados por razões financeiras. Isso é muito importante que as pessoas pensem sobre isso. O sea, tener una persona que pueda encarar la parte comercial con nuestros pacientes para facilitar de todas las formas que ese paciente le solucionemos nosotros desde la clínica el problema, ¿verdad? Exato. Quanto a esta outra questão sobre a comunicação mais efetiva, num primeiro momento, a comunicação efetiva com os pacientes que tiveram os tratamentos interrompidos. Básico, básico. Em outro momento, nós, já liberados aqui no sul do Brasil, o sul do Brasil está um pouco melhor do que sudeste e nordeste. Então o governo liberou para tratamentos não só urgências e emergências, como tratamentos eletivos, mas abrangentes, sem problema, desde que mantidos os cuidados necessários de biosseguridade. Comunicar, então, a los pacientes com as revisões necessárias e planificadas dentro deste prazo. Também estamos comunicando. Uma bueníssima surpresa. Os pacientes estão vindo, estão marcando os horários, estão arrendando seus horários. Muito bueno. Estamos surpresos, muito surpresos e felizes com o retorno dos pacientes. Uma outra forma de comunicação efetiva, mas que tem que haver um cuidado muito grande, seria através das mídias sociais. Acredito que temos sim que estar ali, ter hoje uma grande empatia nessas redes sociais, compreendendo os sentimentos das pessoas, muitos angustiados com o que lhes está sucedendo, e de alguma maneira todos estão sofrendo, todos. E nadie está de vacaciones, né? Não é as vacaciones, né? Não é hora de promocionar-se como profissional ou promocionar as vendas, né? Tampouco de ostentação, que era algo muito normal nas redes sociais. Tenha muito cuidado com o marketing nesse momento, pero está atento que sua clínica necessita uma voz nas mídias sociais. Necessita, com sensibilidade, puedo mostrar a personalidade, a cultura da clínica nas mídias sociais. Acredito que é muito importante que lá esteja assim. Y eso, doctor, que comentaste era una de las preguntas también que yo tenía. Y es bueno saber que ustedes comenzaron ya hace 2 semanas, ¿verdad? Porque dentro de toda la incertidumbre que tenemos todos, una de las preguntas es, ¿será que el paciente va a seguir priorizando volver al odontólogo? ¿Será que no va a gastar en otro
segmento o va a priorizar otras cosas, ¿verdad? Es bueno escuchar de vos que los pacientes están volviendo a sus tratamientos odontológicos. Ok. Eu tinha essa questão. O paciente priorizar outras coisas. Claro que, o sea, Ah, en realidad lo que estoy reforzando es lo que vos nos contaste, porque sim. como hay mucha incertidumbre ahora que estamos reiniciando en pensar si el paciente va a volver a esas consultas canceladas o realmente va a priorizar otra cosa, y con lo que vos nos decís es que sí, Es que, muy alentador escuchar eso, ¿verdad? que los pacientes están retomando sus consultas odontológicas, como que ponen, y lo bueno que también los pacientes están tomando entre sus prioridades esse. Tengo otra pregunta, doctor. Só uma questão sobre isso. Sí. Em Brasil, em muitos anos se habla sobre exatamente isso, as concorrências com outras questões, outros gastos. Muito se falou sobre isso. Personalmente, nunca aceitei isso, nunca. Não acredito que o paciente vai nos trocar por viagens, por troca de automóvel, outras coisas. A saúde não é opcional. A saúde não é opcional. É uma graça de Deus que estamos nesta profissão. Sí. Os pacientes vão retornar. Saúde não é facultativa, é necessária, eles voltam. Agora, se um paciente prefere, neste momento, investir em troca de automóvel ou outras coisas, viagens, nem pode neste momento, nem pode. Deixa. Com certeza, pues, sem dúvida, voltará a ter qualquer necessidade de saúde. Não há problema. Não é algo que me preocupa. Eu sempre pensei que não era algo tão importante, né? Não tem sentido alguém deixar a saúde por fazer outras coisas. Se há problema, a pessoa vai tratar. Saúde e alimentação, né? Então, nessas horas, eu também penso em uma outra coisa que seria quando a gente quer impulsionar as vendas e fazer vendas emocionais. Sempre he estado contra de criar um sentido de urgência quando ele não existe. Creio que um paciente que se submete a um tratamento perguntando se deveria fazê-lo, se questionando se deveria fazê-lo, seria um paciente muito problemático ao longo do tempo. Eu que acredito nisso. Porque seguramente ese es un paciente que después no se va a cuidar. Exato, exatamente. Si ya no le toma como prioridad su salud, ¿verdad? Y dentro también de lo que estaba diciendo, doctor, como priorizar la salud, yo también creo que la comunicación nuestra hacia afuera también tiene que cambiar priorizando la salud, ¿verdad? Exato. Siempre de comunicar, cambiar nuestra estrategia de comunicación más hacia lo que el paciente está necesitando ahora y lo que pone como prioridad. Perfecto, perfecto. É um trabalho nosso de priorizar a saúde. Doctor, y algo, sí, eso, algo que preguntaron muchísimo, ¿verdad? Varias personas nos hicieron la misma pregunta, que qué le parecía a usted cobrar los insumos que ahora está teniendo el odontólogo adicional, si le parece ético cobrar con una línea extra en el presupuesto, meterlo dentro de los tratamientos. ¿Cuál es la percepción que usted cree que va a tener el paciente sobre eso? Y si lo haría o no lo haría. O cómo está haciendo ya que volviste, ¿verdad? Personalmente, creo muy complicado repassar os custos para o paciente. Muito complicado. Creio que todos deveriam estar preparados para atender a pessoas potencialmente infectadas com outras enfermidades contagiosas.
tendremos aumento de custos, pero aquellos que já praticaram a biosseguridade em alto nível, custo não muito grande. Não acredito que seja muito grande. Nós mesmos já fizemos o custo em torno do custo da biosseguridade, mais 30% do custo da biosseguridade. Não é muito grande, não. Não é. Aumentou 30% do custo anteriormente. neste momento, Daniel, porque os preços subiram muito e vão retornar a patamar normal. Muita coisa. Então, agora para aqueles que trabalham para seguros, operadores de plano de saúde, será necessário, sim, uma renegociação com os planos, porque será inviável se não houver essa renegociação com os seguros. Então acredito que muita coisa o mercado vai regular nos próximos tempos. Muitas coisas muito loucas, muito malucas que foram colocadas, que todos deveriam comprar e colocar em suas clínicas. Eu fui muito feliz no decreto do governo do Paraguai que diz o seguinte, fala de várias coisas e diz, não há comprovação científica neste momento. Perfeito. Perfeito, a colocação não existe, não existem estudos porque pouco sabemos sobre o vírus. Perfeita a colocação. Ahí justo están comentando que en Panamá subieron muchísimo los precios de bioseguridad de una manera muy exponencial. Creo que en Brasil lo mismo, ¿verdad? No Brasil lo mismo, Valéria, no Brasil... Companhia estão... Impressionante, impressionante. Não consegui perceber na tela uma pergunta que faço para vocês, como li muito rapidamente, o profissional, no equipo, profissional, dentista, ele tendrá que usar uma proteção descartável? Sim. Estava, eu não consegui ver. Sim, uma chaqueta descartável. Isso, ok. Muito bem. Él y el asistente también. Sim. Não, assistente vi. Não achei rapidamente, como li rapidamente, não consegui ver sobre o profissional. Por eso, el protocolo de los EPI creo que está muy bien medido, realmente. Muy bien. Está muy bien puesto. Y doctor, acá también empezaron a aumentar los costos súper rápido. Cuando empezó la pandemia ya te escribían de las dentales a avisar que el tapaboca iba a subir. Empezaron subiendo los costos de los tapabocas regulares, ¿verdad? Hasta que empezaste a conseguir las N95 a un precio y ahora ya están a otro precio. Exacto. Y ahora ya te van avisando que se van a quedar sin insumos porque Paraguay no es su prioridad. Entonces te generan también un miedo que vos te querés estoquear a un precio mucho más elevado que el que puede llegar a estar, ¿verdad? Generan como un miedo y la gente se está estoqueando a un precio mucho más elevado de lo que es la realidad de los costos de los insumos. Acredito ser muito perigoso tentar repassar custos neste momento, onde muitos estão sofrendo com sem emprego, com baixa de salário, menos renda, acho muito perigoso. Acá refuerzan, Doc, en el protocolo que también la bata al paciente. Se le pone una bata al paciente también en todos los casos. El propé, gorrito. Isso. Está muy, não, muito bem, muito completo mesmo. Y acá la mayoría de las personas están comentando que subió muchísimo los equipos de bioseguridad, que son todos descartables para el profesional y el asistente, y que a los pacientes se le pone gorro y bata. Genera también el tema de todas las batas desechables, genera otro problema otra vez, ¿verdad? Sí. Estábamos acostumbrados a una cosa, ahora entramos en otra, entonces nosotros en la clínica que tenemos un espacio, hasta estamos viendo de armar una lavandería,
de buscar alguna alternativa, porque es complicado también con el tema desechable. Acredito, Daniel, que algumas coisas vão retornar. Não tenho nenhuma evidência científica, mas vou dar dois exemplos de dois países que saíram já praticamente zerando a curva achatada, Nova Zelândia e Austrália. Lá os níveis são 1, 2, 3, 4. Quando chegar ao nível 1, começa a se atender normalmente, já está no 2. O nível 1 não é mais descartável. Já. Não é mais. Já é normal. Então, em minha opinião, eu aguardaria um pouco. Não sairia fazendo todas as coisas que são faladas, porque muitas coisas não vão ter consistência, não vão ter seguimento ao largo do tempo. Eu aguardaria um pouco e faria o que está escrito ali. Neste momento, faz aquilo. Depois, se acontecer coisas novas, teremos que mudar. Mas cambiar. Outra consulta. Acá dentro de nuestros trabajos hay un tiempo de espera pos atención de un paciente para volver a... ¿Cómo toman ahí, profesor? ¿Cuál es el tiempo que da entre paciente y paciente para la desinfección y toda la sala? Neste momento estamos com 1 hora entre uma consulta e outra. Então, como temos mais que uma sala clínica, se tivesse duas salas clínicas e atende numa, vai para outra. Depois volta, em média seria isso. Mas isso começou aqui com 3 horas, foi barrando para 2 e agora estamos em 1 hora de intervalo. Empezó con 3. Porque acá hay ciertos procedimientos que generan más aerosoles que sí está con un periodo más largo. Sim. Existem muitas coisas. Uma das coisas importantes que existem nas salas clínicas é ventilação. Poder abrir janelas para poder ventilar. Isso é muito importante que isso aconteça. E acredito que da forma como aí e como acá se faz a biossegurança dos profissionais, os profissionais estão muito seguros, mesmo com a proximidade das gotículas, da saliva, estamos muito seguros da forma como estamos nos protegendo. O que é importante é que durante o dia, entre outras movimentações da equipe, que a equipe esteja protegida com outra forma, não a de sala clínica, mas continue para que uma pessoa que vem de fora não possa contaminar o resto da equipe. Esse é o problema, a meu ver. Né? Sim. Lo que pueda venir desde afuera, más que de ahí. Pode falar. Não, doutor. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que comentamos a respeito de los custos na volta, estratégias para a volta. Uma das coisas que me chama a atenção sempre aqui no Brasil, atendia-se pacientes de hora em hora. Um paciente cada hora. Hoje, há que cambiar. Não podemos mais ficar atendendo 8 pacientes, 7 pacientes por dia. As consultas de planificação necessita-se que o paciente seja informado que vai fazer mais procedimentos, maximizar os procedimentos. Então, vai ficar 3 horas, 4 horas e haverá um custo único de biosseguridade. E não a cada paciente um custo fica muito alto, e se considerarmos a desaceleração que vai existir no início normal, então nós temos que cuidar muito em gestão do custo, muito. Se fala muito em inovação, todos devem inovar, isso já se falava antes, era uma pressão muito grande, né, sofrimos muito, pensando como não consigo inovar, todo se fala em inovação, não. Cabeça no lugar, equilíbrio, e começamos a pensar no inovar.
renovar. Inovação não, renovação. Melhorar o que já temos. Melhorar mais o que já temos. Eu creio mais nisso porque cambiar as coisas que estavam bem para melhor. E as coisas que não estavam tão bem, vamos ajeitar. Então, temos... Y ahí justo con lo que vos dijiste, le respondiste a la doctora Desiree que está preguntando cómo vamos a manejar el costo hora por paciente si ahora tenemos más intervalo. Y creo que con lo que comentaste recién, le acabas de responder a ella, ¿verdad? Con un solo paciente aumentando los tratamientos dentro de la misma hora, tu costo por hora por paciente va a bajar o se va a mantener o capaz inclusive puede llegar a mejorar, ¿verdad? Encontrar la oportunidad en esta situación de hacer más tratamientos dentro de una misma consulta o con el mismo paciente. Exato. El paciente mismo, yo noto que acepta esa colocación. En los días de hoy, nosotros ya veníamos trabajando con maximizar al máximo esa consulta, ¿verdad? A veces marcábamos una sesión con un paciente y hacíamos mucho de su parte clínica. Trabajamos a veces con sedación y hacíamos muchas cosas a la vez y el paciente era muy grato con eso porque tenía menos tiempo, venía menos veces a la clínica, en una sola atención él se desligaba de muchas cosas y también el tratamiento no era algo a contagotas, sino que daba un tratamiento más íntegro. Perfecto, perfecto. Yo creo que eso es potencializar más que nunca en esos momentos ahora también, ¿verdad, doctor? Perfeito. Nosotros hablamos sobre isso há muito tempo. Inclusive está em livro escrito na nossa estratégia de atendimento. Daniel leyó todo el libro antes de la live, doctor. E ali já diz isso, que a gente sempre tentou maximizar atendimentos por tudo, né? Mas é um momento especial agora, mais fácil ainda de impor, de colocar essas coisas, né? Uma das dúvidas também que todos devem ter agora, ao ver as suas salas clínicas, é sobre onde invertir, né? O que comprar, com o câmbio do mercado. Temos várias informações aqui no Brasil de muitas pessoas que andaram comprando equipamentos de grande porte, de custo muito alto e agora terão problemas para pagar. Muitos problemas. Então, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção de todos neste momento, já que estamos falando em custos, é sobre o desperdício. Desperdício. Parece uma coisa tão pequena, né? Mas uma coisa tão importante, porque muitas vezes fizemos uma conta por um mês e não por um ano. O certo é fazer as contas por ano. Então, em várias situações, insumos que são, como a Valéria falou, insumos que são utilizados na produção. Se Daniel vai fazer uma restauração de uma face ou duas faces, não importa, uma restauração de porte médio, uma gota de adesivo é suficiente, não dois. Uma gota não custa nada. No final de ano, no cálculo desta gota, vocês terão uma surpresa não boa. Papel para secar as mãos. Hoje é essencial papel para secar as mãos. Se houver uma folha quádrupla, é suficiente para secar as mãos. Não duas, uma. E assim por diante. Muitas das coisas que são feitas no dia a dia, a equipe precisa ser educada para que as coisas não sejam desperdiçadas. É dinheiro jogado fora. Então, temos que educar nossa equipe para minimizar o desperdício. E o próprio profissional, como já falamos de maximizar, né? Tem muitas coisas que muitas vezes aconteciam. O paciente vem e o profissional fez um encaixe, né? Chama no Brasil encaixe. Colocou um paciente no meio, ele faz um trabalho de paliativo.
Não tem início, meio e fim. Faz simplesmente para satisfazer o paciente. Só que esse trabalho paliativo não é só o custo do insumo. Agora, os profissionais vão pensar que existe o custo da biosseguridade. Então, o certo é fazer um tratamento que tenha antes, durante e final. É isso que tem que acontecer. Não mais pequenos tratamentos. Não mais paliativo. Então, eu acho que isso é muito importante que seja feito. Y sí, tratar de concientizar al equipo también de este ahorro de costos, ¿verdad? Reunirse y mostrarle gráficamente lo que significa una gota y lo que significa 3 gotas. Sí, lo que pasa sí. es que cuando vos pensás en una gota, decís, Dios mío, una gota. Pero como dice el doctor, en el momento cuantificar a un año y la cantidad de gotas desperdiciadas realmente te genera un costo adicional que no es necesario incluir dentro, y menos en estos momentos de crisis, ¿verdad? Precisamos hablar o tempo inteiro sobre isso. Se pegar-lhe uma gota e eu pegar uma gota de adesivo, eu preciso colocar na posição totalmente perpendicular para que saia a gota. Se eu colocar assim, num grau de 30 graus, a gota vai sair maior. Já estou colocando material fora. Então tem várias pequenas coisas que você fala do dia a dia, não é o momento hoje, eu só quis clarificar alguma coisa assim. Pero enseñar al equipo. Y doctor, me gustó mucho también lo que dijiste de los ejemplos de Nueva Zelanda y Australia, ¿verdad? Yo creo que también hay que ser consciente de la cantidad de desecho que se está generando con todo este cambio de EPI momentáneamente, y Australia y Nueva Zelanda, que son países súper desarrollados, evidentemente fueron disminuyendo la cantidad de recursos innecesarios también por un tema de la cantidad de desechos. En Paraguay, aunque sea, no hay empresas buenas de reciclaje, por ejemplo. O sea, no tenemos ese tipo de servicios. Se está vendiendo todo. Hasta ahora no salió ningún proveedor a ofrecer servicios de reciclaje para EPI, por ejemplo. Sí hay no sé cómo, desechos patológicos, sí, pero de todo esto, telas y todas esas cosas, no, que es una cantidad industrial lo que se está desechando ahora, ¿verdad? Sí. Preguntas. Eso. Acá había otra pregunta que habían hecho, ya creo que son entre las últimas porque nos quedan 7 minutos. Habían preguntado que ya hablaste y comentaste un poco qué tipo de clínica vos crees que hoy es la que va a tener más posibilidades de sobrevivir, ¿verdad? Porque hay, como hablaste, la que son de muchísimos consultorios, la que se maneja chica. Creo que dentro de toda tu conversación diste a entender cuál es la nueva forma de manejarse, ¿verdad? Pero más o menos, ¿qué vos crees? ¿Cómo tiene que ser el resumen del día a día de la clínica para...? Sobre todo quien estaba por empezar, hay gente que está por empezar y apuntaba hacia un lado y quizás no sea el momento, ¿verdad? Claro, bueno, achicarse y tener solo, no sé si vos crees también englobar eso con el tema de inversión, ¿verdad? Si es un momento de animarse a invertir o esperar nomás, invertir más adelante, también eso. E eu penso investir mais adelante, pela desaceleração, a não ser que tenha dinheiro sobrando, que tenha muito dinheiro, aí não há problema. Mas começaria dizendo que acredito que os valores éticos e morais de uma clínica vão continuar influindo as preferências dos pacientes nesta volta. Vamos falar novamente, para mim, o ponto-chave de tudo, que o paciente percebe, o paciente analisa a organização, como poder fazer uma infraestrutura de dados muito correta, de fácil acesso, de qualidade, onde possamos ter, sempre falo isso, uma coisa que é a mais barata de todas na odontologia digital é o software de gestão. Um software onde a gente possa ter um prontuário muito qualificado, onde junto a este prontuário temos fotos, radiografias, tomografias, tudo no mesmo lugar. E isso onde podemos anotar com muito detalhe
todas as coisas, os procedimentos que são feitos e ter a esse mostrar para nosso paciente, onde também temos a rastreabilidade de todos os testes de biosseguridade, testes químicos e testes biológicos, onde fica digitalizado na ficha do paciente. Então, eu acho que essa coisa, quem teve tempo de preparar-se para essa retomada, que se prepare muito em relação à organização. Quem não há se preparado nada, só queixando-se o tempo inteiro, provavelmente se preparou para o fracasso. Não se preparou para nada, se preparou para o fracasso. Esse é um problema para quem não pensou no que vai acontecer daqui para frente. Vai ser muito mais crítica a visão do paciente. Os olhos estarão mais atentos de todos em relação à biosseguridade, a relação aos cuidados, a relação de organização dos lugares que frecuentam. Doctor, y una última pregunta que yo te quería hacer, que nos cuentes algo que hayan hecho. Yo sé que FIFA es la reina de los mimos, no sé cómo se dice en portugués, la reina de los detalles. La raíz. Digamos que sí, porque todos quieren saber, ¿verdad? Algún ejemplo de algo que hayan hecho con los pacientes durante la pandemia. No sé si le escribieron una carta con algún color especial, enviaron algo. Queremos saber algún detallecito que hayas hecho con los pacientes para poder replicar o hacer algo parecido. A comunicação foi toda ela, a comunicação feita pela FIFA. Então, enviou fotos, enviou muitos textos, né, afetivos, e também para muitas pessoas, principalmente as maiores, telefone, porque não telefone porque não abriam as mensagens em WhatsApp, não. Então, telefone para as pessoas maiores. E surtiu um efeito muito grande por esse contato, nós termos lembrado, porque não perguntávamos sobre a saúde bucal. Perguntávamos sobre a sua saúde, como estavam, se estavam precisando de ajuda, coisas nesse sentido. E ela continua gastando todo o orçamento da clínica, né, com mimos, etc. e tal. Continua. Exato, é tuas. É isso. Doctor. Nada más que agradecerte, la verdad que creo que la gente disfrutó, nos llegan mensajes por el Insta Live, por los WhatsApp, ambos WhatsApp siguen llegando mensajes, ¿verdad? Pero es muy difícil responder a las preguntas que nos llegan de WhatsApp y atender el live y poder disfrutar también de este momento que nos diste. Realmente te agradezco mucho. Ojalá que podamos volver a encontrarnos en algún curso tuyo para seguir aprendiendo. Te seguimos viendo en todas las lives que haces, ¿verdad? Siempre ponemos ahí un saludo a ver si nos ves, pero somos muy fan y muy agradecidos de todo lo que nos enseñaste. Gracias. Yo sobre todo que me enseñaste a disfrutar de este mundo de la odontología y aprendí a ver muchísimas cosas divertidas, que es lo que a mí me gusta, la parte divertida de la clínica odontológica, ¿verdad? Y se puso la camiseta como ni esperaba. Se empezó a trabajar con una perspectiva de la odontología y hoy día por poco no está haciendo dientes ya. Dentro de poco empieza a tallar carillas. Yo no quiero ver boca, es lo único que no quiero. Pero sí, ayudó mucho. Estoy muy agradecido también por todo lo que le transmitieron a Valeria. Hoy día puedo decir que disfruto más de estar en mi cuadradito. Yo sí, soy más clínico. Hoy día con mucha tranquilidad porque dejo en manos de ella esa parte de gestión, marketing, administración, y me sacó una carga encima que ya no podía hacer. Entonces, realmente fue excelente.
y me encantó que haya hecho las 2 veces el curso con ustedes, porque cada vez trae cosa nueva y dentro de poco se irá una tercera, porque es todo el día de Ótimo. FIFA, es Elfa. Y también quedé muy bien en contacto con Dani Retour. Tenemos ideas Ah, para sí, hacer sí, sí. cosas. Sí. O sea, nos conocimos y seguimos hablando, seguimos Eh, ideando cosas. muy- Y eso que dice Daniel también, doctor, yo creo que es algo re bueno para implementar en las clínicas, ¿verdad? Siempre es bueno que el odontólogo pueda conseguir una persona de confianza a quien poder... mira, ahí está FIFA. a FIFA. Gracias, FIFA. A- Y creo a- que es bueno conseguir a alguien en quien poder descansar toda esa parte administrativa para poder enfocarse en la parte que le gusta al odontólogo, que es la parte clínica, ¿verdad? Exato. Yo veo que es muy, a veces es hasta difícil para nosotros como odontólogos Sim, sim. tener o encontrar una FIFA, una Valeria, en mi caso, alguien de mucha confianza y que pueda llevar, ¿verdad? Pero creo que es el camino sin duda. Es muy difícil uno hacer la parte clínica, gestión al mismo tiempo, cuesta mucho. Y si Exato. tenés la posibilidad de contar con alguien, potencializa y mucho la clínica. Daniel, você tem a sorte de ter a Valéria de seu lado. Valéria tem a facilidade da comunicação, tem o dom da comunicação, uma pessoa muito especial. Ustedes são especiais, agradeço muito a invitação de estar com ustedes, com os amigos novamente do Paraguai. Meu abraço muito especial, fraterno, por tudo que sempre, pelo carinho que tem com nós outros aqui em Brasil. Fiquem muito bem, se cuidem. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy Estamos amable. à disposição. Valeu. Estamos hablando. Chao, chao. Chao, Tchau. chao. Beijo. Beijão. No corten, boludo. ¿Quieres despedirte? Queremos guardar para ver Eh, cómo se guarda. Quería agradecer a todos los que estuvieron presentes. Espero que hayan sacado sus dudas. Cualquier cosa, escríbanos, escríbanle al doctor. Él siempre trata de responder. Un gustazo.